Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. É muito interessante a dinâmica do ano litúrgico. No início do ano, ao encerrar o tempo do Natal, nós iniciamos esse tempo comum. Depois nós interrompemos ele para o tempo da Quaresma. Depois o tempo da Páscoa, que encerrou no domingo de Pentecostes. No domingo passado celebrávamos a Santíssima Trindade e hoje nós retornamos a este tempo. É o maior tempo da igreja, o tempo da cor verde, é o tempo em que nós meditamos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a liturgia ela nos apresenta vários temas que é impossível falarmos de todos numa liturgia só. Porém, há um tema que eu julgo principal e o mais importante, até porque a antífona que foi cantada agora na aclamação se referia a esse tema, que é em relação à pessoa de Satanás. É um assunto que raramente nós padres falamos nas nossas homilias, e quando nós temos essa oportunidade, é necessário que nós falemos. Então no Evangelho nós vemos que os fariseus acusam Jesus, dizendo que Jesus expulsava os demônios com o próprio poder do demônio. Ou seja, eles queriam dizer que Jesus tinha um certo parentesco com Satanás. No entanto, não é assim. Muitas pessoas não acreditam na existência do diabo. Outras pessoas acreditam, porém elas têm um medo muito grande, porque assistindo tantas coisas, lendo tantas coisas, pensam que na vida real o diabo age daquela forma. E no entanto isso é uma grande mentira. A maior arma de Satanás contra nós é nos convencer que ele não existe, que ele é apenas um mito, é um bicho-papão que nós criamos para as nossas crianças obedecerem os pais, porque assim Satanás ele pode agir livremente no meio de nós. A tradição da igreja nos ensina que Satanás e todos os demônios, porque são milhares e milhares, são criaturas criadas por Deus, são anjos, são pessoas. Não são pessoas divinas, porque eles não são deuses. Não são pessoas humanas, porque não é homem, não é mulher. São pessoas angelicais. Então são puros espíritos. Deus os criou para o bem, os criou com liberdade. Porém, ao saberem do plano da salvação, que Deus iria se encarnar, Lúcifer, o maior de todos os anjos, o mais poderoso, se rebelou contra Deus, porque para ele isso era uma humilhação muito grande, e ele tem um nojo muito grande em relação à nossa natureza. Lúcifer assim quis ocupar o lugar de Deus, e assim a tradição nos diz que houve um combate no céu, como nós podemos ver no livro do Apocalipse. E São Miguel Arcanjo, o menor, um dos menores dos anjos, ele se levanta, e seu nome Miguel, Micael, quer dizer quem como Deus. Ele vence Satanás não é pela sua força, ele vence o diabo por meio da humildade. O humilde é aquela pessoa que reconhece o seu nada para reconhecer a grandeza de Deus. Por isso ele diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. E só vence Satanás aquele coração que é humilde. Por isso que quando um bispo vai nomear um padre exorcista na sua diocese, a primeira condição que ele tem que ver se aquele padre é humilde. Porque se for puro orgulho, puro soberba, ele não vai conseguir expulsar o diabo das pessoas. Depois, se não for um padre penitente, um padre que reza, ele não vai conseguir. Se não for um padre que vive na graça de Deus, ele não vai conseguir. Porque qualquer pecado, até uma simples desobediência ao bispo, que um padre comete, ele não consegue tirar o diabo da pessoa. Por isso que às vezes quando a gente está suspeitando que tem uma manifestação, a gente vai chamar um padre que nós cremos que tem fé e tudo mais, o padre foge. Muitas vezes, não sempre, né? É por causa disso, porque não é brincadeira lidar com o príncipe das trevas. Pois bem, assim o diabo ele é expulso do paraíso, como nós
ouvimos da antífona. Ele cria o inferno, mas quando ele é expulso, ele não sai sozinho. Ele sai com milhares e milhares de demônios. Então existe um reino de Satanás. Assim como uma pessoa boa cai, ela nunca cai sozinha. Um padre, quando cai, não cai sozinho, leva uma multidão. Um político, uma pessoa corrupta, quando cai, leva todo mundo, várias pessoas junto com ele. Então é essa a primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente. O diabo existe. Isso está no coração da nossa fé. Se você é católico, você deve crer. Se você não crê, tome muito cuidado. Talvez você esteja caindo nas armadilhas de Satanás. Depois, nós devemos compreender que o diabo, ele é puro ódio, ele é pura revolta contra Deus e contra nós. O diabo, ele faz de tudo para nos separar do amor de Deus, para nos separar da presença de Deus, do estado de graça. Ele faz de tudo. Porém, o diabo, ele tem as suas ações ordinárias e extraordinárias. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com essas ações extraordinárias, mas elas não são nada diante das ações ordinárias. A extraordinária, elas podem nos dar um certo temor, um certo medo, mas se você souber lidar com aquilo por meio da fé, você não vai para o inferno. Enquanto as ações ordinárias, se você não se atentar, você pode ir para o inferno. Quais são as ações extraordinárias? Que só vou citar, não vou me deter aqui, porque isso não é o mais importante que vocês precisam saber. A infestação diabólica, quando o diabo atinge o espaço físico. A obsessão interior, quando ele fica comunicando no interior das pessoas a sua vontade, a pessoa fica ouvindo vozes. A obsessão exterior, quando ele agride uma pessoa fisicamente, mas isso só acontece com aquelas almas muito santas, desenvolvidas, e essas almas aceitam em vista de um bem muito maior, que é o caso do Padre Pio. E depois nós temos a possessão diabólica. Esses 4 fenômenos, a igreja não chega falando, ela chega, não, você está na igreja, faz todo um processo de discernimento bem longo para dizer se de fato é ou não é, porque muitas vezes é uma histeria, é questões psiquiátricas, psicológicas. Às vezes o que a pessoa precisa não é de um exorcismo, é de um psiquiatra para se tratar. Eu sempre digo que o dia que nós depararmos com uma manifestação demoníaca, a gente treme, porque é coisa do outro mundo. E o diabo, ele não quer se mostrar, porque se ele se mostra, muitas pessoas vão se converter. Ele não quer fazer isso, ele quer se esconder, ele quer agir no meio de nós. E aqui que eu quero comentar sobre as ações ordinárias, aquelas que são as mais perigosas que o diabo sempre faz. O diabo, ele não dorme, ele não cochila, ele não tira férias. Tem até um padre, Corrado Baduch, um dos maiores demonólogos da história, ele tem a sua obra que diz: o diabo vivo e atuante no mundo. Então ele está vivo e atua, ele não descansa. Quais são as ações ordinárias? São as tentações, que nós não damos atenção. Mas por que, padre? Porque o diabo sabe muito bem, melhor do que nós, que uma pessoa em pecado mortal não entrará no reino dos céus. Ela não entra. Então o diabo faz de tudo, ele nos tenta para que nós cometamos um pecado. Você vive no pecado mortal? Ótimo, o diabo já conseguiu. Ele não precisa te assustar, ele não precisa te perturbar, não precisa criar medo no seu coração para você perder a fé. Ele já conseguiu aquilo que ele quer, que você viva no pecado. Se você morrer no pecado, não se confessar, não receber a unção dos enfermos, ou Deus, no momento da sua morte, não te salvar por outro modo, você não vai para o céu, você vai aonde ele está, lá no inferno. Então é por isso que nós temos que nos atentar a isso. O padre Corrado Baduch, ele nos diz o seguinte: que o diabo realmente tenta as pessoas, não há dúvida. Sua existência está centrada no ódio a Deus e à humanidade. Isso é importante. A existência do diabo está centrada em 2 coisas: no ódio a Deus e a nós. Por isso, qualquer que seja a influência que ele tem sobre os seres humanos, será sempre e exclusivamente com o propósito de separá-los de Deus.
e assim diretamente impor a Deus o ódio que não pode afetar Deus diretamente. Então tudo aquilo que o diabo faz sobre nós é sempre com esse objetivo de nos separar da graça, de nos separar do amor de Deus. Não se iludam. Você que já traiu sua esposa, que já viveu um adultério, que vive no pecado, que tem vergonha de confessar, vocês podem ter certeza que sempre há um dedo de Satanás. E é bom se recordar que Satanás muitas vezes nos engana com as coisas boas. Ele põe no nosso coração que nós temos que fazer coisa boa. A Bíblia até fala: faça peregrinação, faça caridade, vá para Fátima, vá para Roma, vá não sei para onde. Ele só não vai mandar você fazer uma coisa: confessar. Porque uma confissão, como nos lembra os padres exorcistas, é maior do que um exorcismo. É a verdadeira cura e libertação que uma alma possessa pode receber. Que à medida que uma pessoa confessa, o mal, o diabo vai perdendo força sobre ela. Então, o diabo, você está no pecado, o diabo fala: entra na fila da comunhão, comunga, é Jesus. Você vai e entra. Você está cometendo um pecado, está caindo na armadilha dele. Então ele vai mandar você fazer tudo, menos confessar. É igual aquelas pessoas: eu vi um espírito de um ente querido. Você não está vendo espírito nenhum, porque nenhuma alma tem autorização para sair ou do céu ou do inferno. Pode acontecer, mas em raríssimo caso. Se você estiver vendo algo mesmo, e não for alguma coisa da sua cabeça, provavelmente é um demônio que está se manifestando. Primeiro ele se manifesta como uma pessoa boa, você se assusta, tá? Depois você vai acostumando. Ele fala: eu não encontrei a luz. Vai lá, reza uma missa para mim, faz uma penitência. Aí você vai caindo naquilo. Ele é sempre uma pessoa boa. Depois você acostuma ter esse contato com o sobrenatural. Quando você assusta, ele fala: olha, aquela sua cunhada ali estava traindo você com o seu esposo. Olha, aquela senhora ali estava falando mal. Aí você começa a brigar com as pessoas. E a gente não vai perceber que nós estamos caindo numa armadilha de Satanás. Ele manda fazer tudo aquilo que é bom, menos confessar. Porque se você confessar os seus pecados, ele vai perder o poder dele sobre você. Continuando. Por que Deus permite as tentações? Contudo, ao superar a tentação, uma pessoa tem a oportunidade de praticar e fortalecer a virtude, de rezar e mostrar a Deus que sua vontade está firmada no bem. Desta forma, pode-se alimentar a própria formação espiritual, crescer na intimidade com Deus e obter méritos em abundância. É por essas razões que Deus permite a tentação, seja do diabo ou de alguma outra fonte. Então Deus permite a tentação, primeiro, que nós somos livres. Você pecou foi porque você quis, não foi porque Deus quis. E segundo, porque é diante dos desafios, das dificuldades da vida, que nós nos fortalecemos, que nós nos tornamos pessoas virtuosas, que nós crescemos na intimidade com Deus. Gente, é muito bonito quando a gente lê, ou ter a oportunidade de conhecer uma história, que tem uma família, aí de repente tinha uma pessoa perturbada, sofrendo, por exemplo, a possessão diabólica, e aquela pessoa encontra um padre que ajuda, e aquele padre vai acompanhando, vai rezando, vai fazendo com que toda a família viva na graça de Deus, e a família vai se convertendo. É algo assim muito bom. Por isso que a igreja nos ensina: há certas realidades que Deus permite em vista de um bem muito maior. Na maioria desses casos, é em vista da conversão da pessoa e também da sua família. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de Satanás. Não tenhamos medo do demônio, da força do mal. O que nós precisamos é termos fé, termos vida de oração, confiarmos mais em Jesus. Nada pode nos abalar, nada, se nós estamos com Jesus. E atenção a algumas pessoas que ficam frequentando o ocultismo, centro espírita, terreiro de macumba, de umbanda, candomblé. Muito cuidado, que tudo isso é porta para o diabo entrar na sua vida. Cuidado também com aquelas pessoas que guardam, cultivam a mágoa, no coração, ressentimento. Isso também é porta para o diabo entrar na sua vida. Então nós precisamos termos mais fé, nós precisamos nos esforçarmos sempre mais para fazermos a vontade de Deus, para que assim um dia nós entremos no reino dos céus. Então São Miguel Arcanjo,
Ele que é um anjo tão humilde, que ele nos ensine sempre a combater o mal. E a maior oração de libertação que existe é a oração do Pai Nosso, porque nela Jesus nos ensinou a rezar sempre: livrai-nos do mal. O Pai Nosso na missa não tem amém, é errado falar amém, mas livrai do mal, amém. Por quê? Porque depois tem aquela oração: livrai-nos dos males, ó Pai. Essa oração se chama-se embolismo, que é a prolongação da oração do Pai Nosso a partir dessas duas palavras: livrai-nos do mal. Então que possamos rezar sempre: livrai-nos do mal, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.